Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. Agora a gente recebe Felipe Salto, economista-chefe da Warren, na nossa programação. Felipe, sempre um prazer falar contigo. Obrigada pelo seu tempo. Bom dia. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite também de vocês para mim e para a Warren. Felipe, a gente estava debatendo até aqui mais cedo, eu queria saber a sua opinião sobre o relatório apresentado ontem de receitas e despesas por parte do governo e se você, como você viu, e se você acredita que de fato esse anúncio de contingenciamento e bloqueio no montante de 15 bilhões de reais serão suficientes diante desse relatório apresentado. Olha, na verdade, nós concluímos ontem, depois da divulgação da íntegra do relatório, que só veio mais à noite, né? Antes a gente só teve acesso aos slides e à coletiva de imprensa, que na verdade o corte não é de 15 bilhões, é de 12,1 bilhões. Por quê? Porque quando você olha as tabelas divulgadas no relatório, a despesa discricionária, que é aquela que pode ser cortada, ela diminuiu 8,3 bi. Ah, mas houve um corte de 11,2, que é o chamado bloqueio, né? Houve o 11,2 de bloqueio, mas a despesa, antes de ser cortada em 11,2, foi majorada em 2,9 bilhões. Por isso que a despesa discricionária no relatório diminuiu em relação ao relatório de maio apenas 8,3. Os 3,8 adicionais de contingenciamento estão lá indicados, de fato, e vão ser divulgados no decreto de contingenciamento daqui a uma semana, né? Provavelmente no dia 30 de julho. Então, o primeiro ponto que precisa ser esclarecido é que não tem corte de 15 bi. O corte é de 12,1 bilhões. Mesmo assim, a nosso ver, é uma decisão correta, mas falta ainda um volume importante de contingenciamento, de corte, para que o governo consiga entregar a meta. O nosso cenário atual aqui na Warren é de cumprimento da meta fiscal, com uma probabilidade de 55%, mas o governo precisa ficar atento, porque a receita projetada no relatório divulgado ontem ainda está bastante inflada. Tem uma alta real projetada, acima da inflação, de 9,6% pelas nossas contas, sendo que a projeção da Warren, por exemplo, é uma alta real em 2024 de 8,2%. Felipe, quando a gente olha ali, de fato, né, também sobre o que foi apresentado, o uso do empossamento para tentar cumprir aí metas fiscais, isso eu li muitas opiniões ali de críticas, inclusive, até mesmo por não ser uma prática muito convencional. E eu queria entender, na sua leitura, como você enxerga, né, essa utilização do empossamento, se existe algum tipo de risco envolvendo essa prática ali, se ela vai ser eficaz, como que você enxerga de fato esse mecanismo e se pode trazer algum tipo de distorção e até mesmo comprometer a credibilidade do cumprimento das contas públicas? Olha, eu entendo que o governo ele fez um movimento, um ponto de inflexão ali, que foi o discurso do presidente Lula e o discurso do ministro Fernando Haddad há cerca de 10 dias, quando eles deram um sinal na direção da responsabilidade fiscal. Muita gente ainda ficou desconfiada, mas o dólar, como vocês acompanham bem, reagiu, houve aí uma apreciação do real. E aí o relatório que foi divulgado ontem, na verdade, ele materializa, pelo menos em parte, esse discurso da responsabilidade fiscal. Agora, 12,1 bilhões é muito pouco. Vai precisar na nossa conta um total de cerca de 30 bi, 27 bilhões, para ser mais preciso, nas nossas contas atuais. A gente está revisando agora que foi divulgado o relatório bimestral, nesse momento é esse valor, né? Para que o governo consiga entregar a meta fiscal. O que pode ajudar? A Receita, claro, pode ter surpresas, tem a questão do CARF, que o governo continua apostando bastante na arrecadação derivada, né, dos julgamentos do CARF, que é o Tribunal do Contencioso Administrativo Tributário, sempre que tem uma pendência entre o fisco e o contribuinte, e outras questões do lado da Receita. Mas, do lado da despesa, além do contingenciamento adicional, que eu acho que o governo não vai conseguir escapar disso nos próximos meses, né? Ele ganhou tempo, claro, ontem, mas ele vai precisar de contingenciamento adicional.
ele pode ser auxiliado também por uma questão que é o seguinte: as despesas com saúde e educação, elas caminham junto com a projeção de receita, porque há uma vinculação constitucional de 15% e 18% nas duas áreas em relação a indicadores de receita. Então, se a receita fica menor, automaticamente o governo pode gastar menos nessas áreas. E aí ele empenha esses gastos, que é o jargão orçamentário, mas não gasta, né? Deixa como resto a pagar para o ano seguinte. O empossamento, eu não acho que vai ser tão grande esse ano como já foi em outros anos, porque a aceleração que nós estamos vendo na execução das emendas parlamentares, das despesas discricionárias em geral, dos investimentos, está bastante grande, né? Tem uma intensidade na execução dessas despesas. Claro que no decreto de financiamento, no dia 30, a gente vai saber exatamente quais são as áreas que estão sendo cortadas inicialmente. Mas reforço, esses 12,1 bilhões, eles não são suficientes para entregar a meta. Nós entendemos que o governo fará aquilo que for suficiente. Ontem foi dito isso de novo na coletiva à imprensa. O próprio presidente Lula saiu respaldando o ministro da Fazenda, falando que vai sim cortar gastos, etc. Isso por si só é positivo. Muito bom dia, Felipe Nascimento falando agora. Eu queria entender um pouco mais sobre o futuro, né? Sobre as projeções de onde que o governo poderia cortar os valores para conseguir entregar a meta. Você deu um panorama sobre essa necessidade e também sobre a possibilidade de ter mais pautas arrecadatórias. Mas a gente já viu, inclusive, com algumas conversas de bastidores, que o Congresso não está tão apto assim a aceitar pautas arrecadatórias. Então, teoricamente, teria que vir pelo lado das despesas mesmo esse corte. Diante dessa necessidade de mais 15, 10 bilhões para corte de despesas, de onde viria, onde teria essa abertura e até mesmo para continuar dando sustentabilidade ao arcabouço fiscal para os próximos anos, algo que seja sustentável nesse corte, onde o governo teria essa possibilidade de fazer essa revisão dos gastos, sem afetar, inclusive, a questão das promessas do presidente Lula de não mexer em benefícios sociais? Bom, não existe mágica, né? E às vezes os políticos querem mágica. Eles querem cortar gasto, entregar o resultado primário na meta, e não querem aumentar a arrecadação e não querem cortar gasto. Aí é impossível, né? É um sistema de 3 equações com 50 incógnitas. Então, tem 2 desafios. O de curtíssimo prazo é contingenciar. É a despesa discricionária dos ministérios, cidades, transportes, desenvolvimento, tudo que é investimento que não foi iniciado, emenda parlamentar, tudo isso vai ter que entrar na tesoura, não tem jeito. Agora, vale lembrar que o governo já está trabalhando não com a meta zero, mas com a meta considerando aquela lambuja, que é a banda inferior, de um déficit de 28,8 bilhões. E também os gastos com o Rio Grande do Sul, que já se aproximam aí de 30 bi, eles estão fora do cômputo da meta fiscal. Então, na verdade, o governo, para cumprir uma meta zero, né, considerando essa banda e mais os gastos que estão por fora da meta, ele vai entregar um déficit esse ano de 50, 60 bi, que é bem menor do que o do ano passado. Ano passado nós tivemos 230 bi de déficit, incluindo o pagamento extraordinário de precatórios. Se tirar esse pagamento, dá algo como 145 bi. Então, é uma melhora. Agora, para frente, respondendo a sua pergunta, o governo vai precisar de uma agenda que é dolorosa. Não tem corte de gasto, revisão de gasto, pente fino que se faça, que não seja doloroso no curtíssimo prazo, né? Então você tem que tomar as medidas, por exemplo, para revisar indexações, vinculações, combate à fraude, de fato é importante. Tudo isso junto para que as despesas obrigatórias passem a ter uma dinâmica mais sustentável. Isso já foi sinalizado pela ministra Simone Tebet e pelo ministro Fernando Haddad, mas ainda nós não vimos nada de concreto, né? Foi anunciado para o ano que vem um pente fino que vai resultar em 25,9 bilhões de cortes, né? Mas ainda sem detalhamento. Então,
essa é uma agenda que o governo ainda precisa caminhar bastante e precisa mostrar mais convicção também. Para finalizar aqui, queria entender um pouco da sua leitura, se de fato, né, o que o mercado tende a olhar mais, né, se pelo menos essa sinalização do corte, então, anunciado, ele reforça esse equilíbrio, ou melhor, um compromisso com o equilíbrio fiscal, ou se diante desse relatório também agora apresentado, em que deixa ali ainda muitas dúvidas, principalmente tem muita gente que reclamou também muito ali sobre a transparência desses números, né, muitas receitas superestimadas, muitas despesas subestimadas, ao contrário, muitas receitas superestimadas e despesas subestimadas, mas o que o mercado tende a olhar mais, né? Isso pode, de alguma forma, afetar essa credibilidade do mercado em relação à questão do fiscal, ou essa sinalização aí da equipe econômica pode, de alguma forma, trazer ali a percepção de um compromisso com o equilíbrio fiscal? Olha, o governo, de fato, ele fez algumas correções no relatório de ontem, né? Mas ele cometeu 2 erros, ao meu ver. Primeiro, porque a coletiva imprensa e aqueles slides que foram divulgados, eles induziam ao erro, né? O ministro da Fazenda havia afirmado que o corte seria de 15 bilhões. Quando a gente olha o relatório, os slides, né, que foram divulgados inicialmente, não se encontrava aquele valor de 15 bilhões. Depois, à noite, né, foi divulgado o relatório na íntegra, e aí a gente entendeu que, na verdade, a despesa discricionária foi majorada em 2,9 bilhões, usando uma folga no teto de gastos que já existia, e depois o corte de 11,2 incidiu sobre a despesa majorada, de modo que, liquidamente, o corte foi de 8,3 bilhões, digo, o bloqueio, né, de despesas. Agora, além disso, vai ter 3,8 de contingenciamento, totalizando, portanto, 12,1 e não 15 bilhões. Essa foi a crítica que muitos de nós fizeram e fizemos, e outros colegas também, né, aqui do mercado, especialistas e tal, pela falta de transparência na comunicação e explicação dessas informações. Isso é fundamental, né? Agora, tem um outro ponto que você colocou bem, que é o seguinte: a despesa previdenciária, por exemplo, eles revisaram de 917 para 923 bilhões de reais a projeção com benefícios previdenciários para esse ano. Todo mundo sabe que vai ficar acima de 930. Na nossa projeção, 932. Então, continua subestimado esse montante importante de pagamentos de aposentadorias e pensões. O governo vai ter que lidar com isso. Ele fez uma revisão parcial. Ele optou por fazer uma revisão parcial. Agora, ao longo dos próximos meses, isso vai ter que ser ajustado. Tá certo. Felipe Salto, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É sempre um prazer aí participar com vocês das discussões e também para a Warren, né? Um bom dia para vocês todos. Obrigada. Grande Felipe Salto, economista-chefe da Warren, também todo o time da Warren sempre trazendo, né, pontos importantes aqui para a gente. 11 horas e 19 minutos. Deixa eu trazer o Maurílio Goldner para mais